Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Igualdade de Género em Números. A igualdade entre mulheres e homens é um princípio fundamental da Constituição da República Portuguesa. Significa igualdade de direitos, de liberdades, de oportunidades, de escolhas, de participação, de reconhecimento e de valorização de umas e de outros em todos os domínios da sociedade. A igualdade de género é essencial ao desenvolvimento social, sustentável e democrático e à execução de políticas públicas adequadas, ajustadas a todos os cidadãos e cidadãs, no presente e no futuro, constituindo-se como imperativo civilizacional e garantia dos direitos humanos à escala local, regional, nacional e global, conforme prescrito pela ONU, sendo um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030, mais especificamente o número 5. A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género tem compilado indicadores estatísticos sobre vários temas na publicação Igualdade de Género em Portugal, Boletim Estatístico, que ainda evidenciam as assimetrias existentes entre homens e mulheres em Portugal. Neste programa vamos conversar com especialistas, decisoras e decisores sobre os 10 temas que integram este boletim. Aproveitando a comemoração do Dia Internacional da Consciência pela ONU, a 5 de abril, em que se destacam os valores da justiça, liberdade e democracia, vamos neste 6º podcast refletir sobre as desigualdades de género ao nível dos cargos de poder e de tomada de decisão existentes em Portugal. Para isso temos connosco a Sra. Ministra Ana Catarina Mendes, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, eleita deputada à Assembleia da República em várias legislaturas. Foi vice-presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e presidente da Delegação Portuguesa da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Ocupa atualmente o cargo de Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares com a pasta da Igualdade. Temos também o Dr. António Saraiva, completou o curso da Escola Industrial e frequentou o Instituto Superior Técnico, membro de direção e administração de várias empresas em Portugal, entre elas é presidente do Conselho da Administração da Tagus Park. É vice-presidente da Business Europe, a Confederação de Empresas Europeias, que representa as principais confederações de 35 países europeus. É vice-presidente do SES, Conselho Económico e Social, e foi desde 2010 presidente da Confederação Empresarial de Portugal, deixando o cargo muito recentemente. Muito obrigada a ambos por terem aceitado este convite e por estarem aqui presentes comigo. Vamos então dar início a esta conversa refletindo sobre os dados estatísticos relativos aos cargos de poder e tomada de decisão. Num sistema político democrático, tanto as mulheres como os homens devem estar representados em posições de poder e tomada de decisão aos mais variados níveis. A recomendação número 3, de 2003 do Conselho da Europa, considera como prioridade absoluta a participação equilibrada de mulheres e homens na tomada de decisão política e pública, reconhecendo que uma partilha igual de poder de decisão entre mulheres e homens fortalece e enriquece a democracia. Ao nível político, registra-se, por exemplo, uma evolução muito significativa, sobretudo nos últimos anos, relativamente à participação das mulheres nos diferentes governos, que passou de 1,9% em 1976 para 37,5% em 2022. A minha primeira questão diz respeito aos dados estatísticos que dizem que as mulheres são mais escolarizadas do que os homens, têm maior sucesso escolar do que os homens, são mais do que os homens na população geral. No vosso lugar, no lugar em que se situam e de acordo com a vossa experiência, porquê é que ainda não estão as mulheres numa situação de igualdade, paridade para com os homens, e porquê é que ainda não existe uma participação de 50%, ou seja, por cada homem em cargo de decisão, não existir uma mulher também? Não sei quem é que gostaria de dar início. António? Primeiro as senhoras, se não se importam. Sendo o tema. Muito obrigada, Ana, e também à SIC pelo convite e cumprimentar o meu querido amigo António Saraiva. Eu acho que a Ana disse, e bem, nós felizmente desde 1976, ou seja, a data da Constituição até aos dias de hoje, temos evoluído bastante, não tão rápido quanto desejável, mas temos evoluído bastante na participação das mulheres nas várias esferas da vida portuguesa, da nossa sociedade, e também na política. Eu gostava de recordar que nos anos 90, no final dos anos 90, passámos de uma participação de 25% de mulheres para 33% de eleitas para cargos para a Assembleia da República.
Em 2019 passamos este número para 40%, a diretiva europeia o ano passado, que foi aprovada no Parlamento Europeu para cargos de administração, onde nós também já fizemos uma evolução significativa, pede ou exige que haja 40% de mulheres nos lugares de decisão. É evidente que eu gostaria que fossem órgãos paritários. Quando eu me candidatei a primeira vez como cabeça de lista em Setúbal, em 2015, a lista era mesmo uma lista paritária à Assembleia da República, foi aliás a primeira lista totalmente paritária à Assembleia da República. Felizmente fez escola e vai-se mantendo esse princípio. O governo iniciou-se com um número também paritário de mulheres e agora diria, a Ana disse 37%, mas eu julgo que é um bocadinho mais porque é quase praticamente paritário. Eu julgo que nós estamos a fazer o caminho e eu diria que dentro de uma década, até menos, nós teremos 50% de mulheres nas decisões políticas. Acho que é bom ver que, por exemplo, nas autarquias ainda é um número muito difícil, mas acho que isto depende não apenas de cotas, podemos falar mais à frente, depende também da mudança de mentalidades e infelizmente é hoje uma sociedade muito mais igual do que era há uns anos, subsistindo ainda desigualdades e é para isso que cá estamos, para trabalhar contra elas. António Saraiva. Então agora a minha vez, cumprimentar a Sra. Ministra e cumprimentar todos os presentes, agradecer obviamente o convite da SIG para participar neste vosso podcast e acompanhar um pouco aquilo que a Sra. Ministra dizia. De facto, a sociedade portuguesa, não só a portuguesa, diria que é uma tendência, estamos num tempo civilizacional em que cada vez mais, tirando obviamente alguns países que lamentamos que ao invés de progredir estão a regredir, mas de um modo geral, neste tempo civilizacional em que vivemos, há uma constatação, há uma consciencialização do papel da mulher na sociedade, que é hoje diferente do que era há anos atrás, e as estatísticas mais não fazem do que ir, talvez lentamente para uns, moderadamente para outros, ir demonstrando essa diferença que hoje temos em relação a um passado de recente. Eu, quando fui eleito presidente da CIP em 2010, a diferença salarial entre homens e mulheres situava-se nessa altura nos perto de 18%, 19,9%, pelo que nos dizem as estatísticas, e hoje em 2021, são os dados que disponho, essa diferença salarial já é felizmente menor, já se situa nos 13%, não nos 18% praticamente. Dir-me-ão que nestes 12 anos a lentidão ainda se mantém, mas há uma evolução. Como é que se pode acelerar essa evolução? Como é que podemos dar à mulher o papel que na sociedade ela por direito próprio tem? Há para mim uma questão cultural. A sociedade portuguesa, fruto do seu passado, deu à mulher um papel de casa, isso entretanto foi mudando, a célula familiar foi-se alterando, com outros problemas que isto entretanto também arrastou, que é como a sociedade portuguesa trata das suas crianças e dos seus velhos, mas enfim, há aqui toda uma questão que deve ser bem equacionada, mas aqui o que importa é o papel da mulher na sociedade e a afirmação da mulher, porque sendo um direito legítimo, esse direito tem que ser conquistado, tem que haver uma alteração de mentalidades. E se deixarem aos homens, permitam-me dizê-lo assim, se deixarem aos homens essa evolução, ela demorará anos. Dizia eu, quando iniciei funções e quando se começou a falar das cotas, eu era contra as cotas, porque acho que o cidadão, o ser humano, independentemente do género, é a sua competência, a sua, enfim, são todas as suas competências, o seu mérito, que deveria ser avaliado em função disso, a progressão nas várias carreiras, mas hoje reconheço que se não fossem as cotas, o papel da mulher e o seu reconhecimento, o seu valor, seria muito mais tarde atingido esse lugar que merecem na sociedade, e por isso as cotas vieram acelerar essa visão desse mesmo papel, e por isso hoje percebo perfeitamente a questão das cotas e acho que a sociedade na sua evolução acabará por distinguir essa metodologia, porque o papel da mulher será diferente. Nós próprios aqui na CIP iniciámos, e a CIMCAL,
passando de novo a palavra à Sra. Ministra, para reconhecer esse mesmo papel, essa mais-valia, desenvolvi um programa que já vai na sua 4ª edição, a que chamamos Promova, em que as empresas que se inscrevem o seu público feminino, as suas colaboradoras, obrigando-se, nesse ato de inscrição, finalizado o curso, e levarem, progredirem na carreira e levarem as mulheres que enviam a esta ação para lugares superiores a nível da gestão. São metodologias, outras podem ser decalcadas de boas experiências que se passam nesse mundo, mas se não dermos aqui algum impulso a determinadas metodologias, mais tarde obteremos os efeitos. E por isso era este o registro que desde já queria fazer e obviamente passar a palavra de novo à Sra. Ministra, para eu quando começo a falar raramente me calo, é um defeito, e assim termino para já esta intervenção. Eu aproveito para também questionar a Sra. Ministra de que, no seguimento do que estava a dizer, o que é que acontece se as cotas não forem atingidas? Bom, neste momento, já agora, antes de responder a isso, posso só dar aqui 2 dados que me parecem importantes que o próprio António Saraiva também aqui referiu. Um tem a ver com a disparidade salarial, que eu acho que é um caminho que nós ainda temos que fazer, porque a mim, com a tutela, e também à minha colega que tem a área do trabalho, ainda nos envergonha o facto de, apesar de termos reduzido de 2015, 16, em 2015 os dados da disparidade salarial entre homens e mulheres era 16%, em 2021 é de 11% ainda. Como dizia o António Saraiva há instantes, é verdade porque já fizemos um grande progresso, mas estes 11% ainda são lamentáveis do meu ponto de vista, quando a nossa própria Constituição e todos os instrumentos jurídicos internacionais nos dizem que a trabalho igual, salário igual. E portanto eu acho que há aqui um caminho ainda longo a fazer. Há uma questão que eu acho que é muito importante reter. Nós não temos, apesar da lista da lei da paridade, a consequência mais imediata é que o Tribunal não recebe as listas que são candidatas e que não representam, não tenham a representatividade de um dos géneros, em pelo menos 40%. E, portanto, isso é a penalização que está feita. Os partidos são penalizados também pelo Tribunal Constitucional por isso, mas eu acho que o que é mais importante é, além destas leis, que são absolutamente necessárias, eu quando andava na Juventude Socialista e discutíamos as cotas também achava que se calhar não era por aí, e hoje tenho absoluta consciência que a cota é um instrumento absolutamente decisivo para nós conseguirmos garantir maior representatividade de género nas listas, estou a falar aqui na representação política, mas se nós olharmos para a representação das empresas, designadamente as empresas públicas cotadas em bolsa, elas subiram significativamente a nossa participação. Se nós olharmos para aquilo que eram os dados em 2010, em que 5,4% das mulheres fazia parte dos órgãos, dos conselhos de administração, hoje temos 31%, e isto é fruto, de facto, da legislação que foi aprovada e daquilo que foi o caminho que teve que ser feito através das cotas. Por isso é que eu digo, a penalização é uma penalização simbólica de não receber listas, mas ela é também, do ponto de vista das próprias empresas, a forma como se olha, como a sociedade começa a olhar para as empresas que não respeitam, e a CIP tem estes dados muito melhor do que eu, não respeitam tanto aquilo que é a falta de representatividade de mulheres. Se olharmos hoje, eu dizia há bocadinho, há instantes antes de começarmos, se olharmos para o tecido que emprega, são muitas as mulheres que já hoje empregam e são mais do que os homens, as empregadoras do que os empregadores, e portanto há um salto qualitativo que é geracional, mas que é também uma questão de mudança de mentalidades em Portugal que se verifica e que isso é muito bom. Na verdade, e em teoria, no setor da administração pública não existe discriminação com base no género para a ocupação dos cargos dirigentes, mas na prática o que se verifica é que mais homens do que mulheres ocupam cargos dirigentes superiores de primeiro e segundo graus, e mais mulheres do que homens ocupam cargos dirigentes intermédios, primeiro, segundo, terceiro ou mais graus.
Como é que justificam estas diferenças? Ou acham que as mulheres não querem ou não conseguem atingir estes cargos de topo? Enfim, Eu como me calei agora, se calhar dou a vez, não é? foi a deixa que a Sra. Ministra me deu para ser o primeiro a responder esta curiosa questão. Eu não acho que seja uma questão de querer ou não querer, são as oportunidades que as carreiras permitem, e sendo certo que ainda estamos num tempo civilizacional, em que o homem, o papel do homem, o papel da mulher, ainda assenta muito num histórico recente, e em que as carreiras, todo o desenvolvimento ao longo deste passado recente leva a que tenhamos mais homens. Até agora, na minha avaliação, na minha opinião, acabamos por ter mais homens, digamos, no espectro de oportunidades, os decisores estão mais, a quantidade disponível tem sido, até agora, repito, de mais seres humanos masculinos do que femininos, e a própria mulher, no seu papel, na sua afirmação, na demonstração das suas mais-valias. Como costumo dizer, o mérito, o talento não tem género, mas a sociedade tem que evoluir constatando isso. Mas a mulher também tem que travar, ainda tem que continuar a travar essa batalha, e sendo certo que nos lugares de decisão e nas carreiras e de evolução dessas mesmas carreiras, temos os decisores, ainda estão um peso, na minha avaliação, de mais homens. Claro que a Ana Viriato há pouco dizia as quantidades e o que temos de mais gente formada, mas isso é agora a constatação, e isso fará o futuro, isso fará o próximo futuro. Mas eu vejo isso no mundo associativo empresarial, que é aquele onde nestes últimos 13 anos tenho exercido funções. O mundo associativo empresarial, à frente de associações empresariais, têxtil, calçado, química, metalurgia, enfim, todas elas, são homens. Perguntar-se-á porque é que são homens? Pois, eu próprio aqui na CIP, eu tenho mais funcionários mulheres, o quadro de funcionários da CIP é composto mais por mulheres do que homens, tenho mais mulheres do que homens. As carreiras associativas, constato que quando elaboramos as listas de candidatura aos órgãos sociais, os presidentes, porque a CIP é o somatório das várias associações, os presidentes das associações são invariavelmente uma enorme quantidade de homens e 3 ou 4 mulheres. Porque é que isto é assim? Pronto, porque há aqui uma afirmação das mulheres, há aqui uma carreira recente de chegar a determinados lugares, assumir determinadas funções, há aqui uma evolução que leva a que a análise hoje seja esta, mas também presinto que isso percepcione, que isso está a mudar, que cada vez estão a aparecer mais mulheres e que o entendimento dos homens em relação a esse papel, sendo uma questão cultural, também está a evoluir bastante, e que, enfim, esta estatística que hoje ainda vemos e que não é favorável, ainda não é, em termos percentuais, favorável ao papel da mulher na sociedade, temos vindo a melhorar, temos que encontrar fatores aceleradores, como esta questão da cota que acelera, que não se tenha que esperar tanto tempo. Outros seguramente aparecerão, como este que a senhora Ministra referia, da obrigatoriedade das cotadas terem nos seus boards, nos seus conselhos de administração, uma paridade. Enfim, há metodologias, há práticas, há exigências que a própria sociedade vai encontrando, que levará a que brevemente, é essa a minha percepção, o papel da mulher e as estatísticas que o demonstram esse papel será outro. Concorda, Sra. Ministra? Eu, por acaso, acho que não tem a ver. Eu gostava de vos dar 2 dados que me parecem importantes para percebermos a evolução também do que temos, no fundo, do que temos percorrido. Se nós olharmos para os dados de 2015, havia 13,5% de mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas cotadas em bolsa. Em 2021 estamos a falar de 31%. Na administração pública, os dirigentes superiores, nos dirigentes superiores da função pública, 49% são mulheres, 51% são homens. E nos intermédios, como disse a Ana há pouco, são mais, mas são 55%.
49% estamos muito próximos da paridade, teremos que continuar para 1% subir, mas isto diz muito do que foi desde dos últimos anos e em particular nos últimos 10, 15 anos, esta percepção de que há hoje mais mulheres licenciadas, há hoje mais mulheres no mercado de trabalho, 2,4 milhões da população empregada são mulheres, o que corresponde a 50% da população empregada são mulheres, e portanto há hoje muito mais mulheres no mundo do trabalho, o que faz com que os lugares de direção sejam absolutamente essenciais. Eu acho que contribui para isto 3 coisas. Definitivamente contribui o peso legislativo, a forma como nós legislamos e quando fazemos a legislação a pensar na igualdade de género também, porque ela tem a questão das cotas, mas depois tem um conjunto de outros dados, por exemplo, a igualdade de género nos concursos para o PRR, a igualdade de género nos concursos de trabalho, sejam eles quais forem, que é uma matéria que não pode deixar de estar prevista, a forma como nós legislamos e mantendo também as questões da igualdade de género. No fundo, eu diria, isto não há mais do que cumprir a igualdade, mas a legislação contribui decisivamente para isso. Em segundo lugar, é preciso ir fazendo pedagogia de quebra de estereótipos. A SIG tem, aliás, um trabalho exemplar deste ponto de vista, que é as profissões não são só de homens ou são profissões de mulheres, e por isso as engenheiras por um dia fazem com que hoje que nós temos um número muito maior de mulheres, por exemplo, na ciência. Nas engenharias isto não se verificava, e não se verificava porquê? Porque se considerava que a engenharia, seja ela mecânica, civil ou biotécnica, era uma profissão de homem. Eu acho que hoje isto começa a ser desconstruído e acho que o trabalho de desconstrução de estereótipos de que as profissões, eu costumo aliás dar sempre o exemplo, eu quando tinha dos 3 aos 5 anos, tive um educador de infância. Eu tenho 50 anos hoje, portanto, há 43 anos, há 45 anos, era muito difícil haver um educador de infância. Porquê? Porque o estereótipo era educador de infância é uma mulher. Portanto, estou a dar este exemplo porque também é preciso desconstruir a ideia de que há profissões que são apenas só de homens ou só de mulheres, e portanto acho que a segunda coisa que tem que ser desconstruída é mesmo esta. E em terceiro lugar, nós quando temos estes nossos lugares devemos também olhar para a sociedade e ver onde é que falta fazer coisas. Eu gostava de chamar a atenção que hoje toda a gente diz que é preciso uma vida saudável e portanto todos devemos fazer desporto. Temos cada vez mais mulheres atletas com excelentes resultados. Não quero falar só da seleção feminina de futebol, que foi recentemente apurada pela primeira vez para um Mundial de Futebol, mas várias são as modalidades com muitas mulheres à frente. Nós constituímos um grupo de trabalho já neste governo para avaliar as questões da igualdade de género no desporto, porque se percebeu que esse é um dos pontos onde nós estamos mesmo mal. Temos muitas mulheres atletas e temos pouquíssimas mulheres nos lugares de decisão e, portanto, eu espero que as recomendações de que haja pelo menos 40% de mulheres nos órgãos de decisão também do desporto que venham a fazer caminho, e julgo que se nós formos olhando para as várias peças do puzzle da nossa sociedade com esta preocupação de garantir que não haja discriminações em função do género, estamos a dar um contributo significativo. Já falei demais, desculpa. Não falou nada, está a falar muito bem e é mesmo verdade. Queríamos mais mulheres nas federações e nas associações desportivas, porque elas também têm o direito, não é, de poder não só ser grandes atletas, mas... E dou só um dado muito importante para perceber porque é que isto é importante. Entre os 25 e os 35 anos, as mulheres abandonam o desporto por causa da incapacidade de conciliação da vida familiar com a vida profissional e ainda arranjar tempo para o desporto, seja ele qual for. É verdade. Vamos a mais dados estatísticos. Relativamente a algumas instâncias de poder e tomada de decisão, destacam-se, por exemplo, Conselho Superior de Defesa Nacional, 95% do Conselho são homens. Conselho do Estado, 83% são homens. Supremo Tribunal de Justiça, 70% são homens. Tribunal Constitucional, 70% são homens.
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, 65% são homens. Trata-se de uma herança civilizacional ou de uma resistência à mudança? Na minha opinião, Acho que é resistência. aí discordamos, Sra. Ministra. Eu acho que haverá um pouco de tudo, como é evidente, nunca há uma verdade absoluta, mas muito honestamente, na minha percepção, é mais uma questão geracional, porque como eu disse lá atrás, há aqui toda uma cultura, há aqui toda uma evolução, há aqui toda uma sociedade que tem vindo a evoluir de determinada forma e com a matéria-prima, permitam-me de chamá-lo assim, e com a matéria-prima disponível. Claro que havendo um sentido corporativista na maior parte das entidades, das instituições, e havendo essa matéria-prima disponível ao longo da evolução da nossa sociedade, é natural que aliando um e outro fator acabe por ter hoje esta realidade estatística em que os homens prevalecem. Mas seguramente aqueles que estiverem aqui a discutir daqui a 5, 10 anos este tema, seguramente que a estatística será outra, teremos seguramente mais mulheres representadas nessas entidades e por isso eu acho que é mais uma questão geracional de toda uma cultura da nossa sociedade que leva a esta situação, independentemente da lógica corporativa, mais do que outra. Mas acho que há um pouco das duas coisas e por isso eu dizia, e defendo isso, que a mulher, independentemente de se sentir no direito, tem que saber afirmar esse direito e a evolução dar-se-á. Aqui, por que não, ou porque é que ainda a lei da paridade não é 50-50, Sra. Ministra? Vamos voltar ao tema. Eu acho que porque o caminho se vai fazendo e porque eu acho que uma lei que determinou 40% há tão pouco tempo ainda não teve tempo de respirar e eu acho que as políticas públicas para respirarem precisam de algum tempo e por isso julgo que vamos fazendo o caminho. Mas eu não gostava de acabar este podcast sem referir uma coisa que me parece muito importante no combate às várias desigualdades e onde as desigualdades sociais se afirmam. Nós olhamos para isto para responder à Ana, à pergunta se é civilizacional ou se é uma questão de resistência à mudança, eu diria, como disse o António Saraiva, bem, é um bocadinho de tudo, mas reparem numa coisa, uma pessoa que é pobre não é uma pessoa livre, e não sendo livre, não é possível assumir cargos de decisão porque não é livre para o fazer, porque não tem como depois reagir a um conjunto de outras coisas que lhe faltam na vida. Eu estou a dizer isto por uma razão. Se hoje já diminuímos muito a desigualdade salarial, não é menos verdade quando olhamos para os dados da pobreza, as mulheres são as mais penalizadas. Se nós olharmos para os beneficiários, por exemplo, do rendimento social de inserção, 51% são mulheres. Se nós olharmos, por exemplo, para as famílias monoparentais, que são um dos grupos mais atacados pela pobreza, ou mais penalizados pelo fator de pobreza, as famílias monoparentais, em cada 10, 9 são mulheres. E, portanto, aquilo que eu estou aqui a querer dizer é que nós podemos querer as cotas a 50%, mas nós temos que atacar outros indicadores que levam a esta desigualdade no poder de decisão e eu estou absolutamente convencida que se nós conseguirmos melhorar salários, se conseguirmos diminuir as assimetrias salariais e temos que o conseguir fazer, de resto a Lei 60 de 2020 tem essa indicação e esse objetivo de diminuir. Se estes 11% desaparecerem e trabalho igual for salário igual, ao retirarmos uma série de pessoas da pobreza ou do limiar da pobreza, nós estamos a dar-lhes mais liberdade para poderem tomar as suas decisões de vida e sabemos como isso é importante. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós temos uma franja da população que ainda é pobre e se é esmagadoramente ou se é maioritariamente feminina, então para o acesso o ponto de partida para o acesso aos cargos de decisão também é ele desigual, é isto que eu quero dizer, e portanto
havemos de caminhar para os 50%, mas é preciso não ter resistência à mudança, não perceber a história e as discriminações ao longo delas e continuar a legislar para garantir que a igualdade se cumpre. E a Ana? António, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que quer eu, quer a Sra. Ministra, respondemos à sua questão, Ana. Enfim, é um pouco de tudo. A questão, eventualmente, era saber o que é que pesa mais nesta mistura dos dois fatores, qual deles pesa mais. Mas, enfim, é de facto um pouco de tudo. Há uma questão geracional, há toda uma cultura da nossa sociedade, há toda uma evolução. Há uma questão de que a mulher, felizmente, porque isso dá-lhes um papel único na sociedade, são elas que são mães, são elas que nos transportam os 9 meses dentro de si, que se gera essa relação, todos, enfim, uns enquanto filhos, outros enquanto mães conhecem, e esse papel, sendo único, acaba por se desenvolver ao longo da vida, e a mulher acaba por chamar a si, às vezes, a questão da cuidadora, a questão, sendo certo que a lei vai dando possibilidade a que o homem também faça esse papel, mas há questões que são da própria genética, há questões que não são inexplicáveis até, porque, enfim, sentimentos não são explicáveis, e por isso a mulher, ao longo da nossa história, tem tido um papel de que até geneticamente ela é a única que o pode fazer, e isso eventualmente condiciona por vezes esta ou aquela questão. O que a mulher não pode é ser penalizada por essa questão que a natureza lhe concede, isso sim, não podem existir peias sociais, legais, que impeçam... Temos de outra maneira, deve ser valorizada. E por isso, enfim, acabamos por estar de acordo, embora com abordagens diferentes e com, obviamente, exemplos diferentes, mas acho que no essencial estamos de acordo, e o combate a essas desigualdades e gerarmos oportunidades, combatermos estes estereótipos que ainda existem na sociedade, é o nosso papel nas dimensões e no grau de responsabilidade que temos, enfim, e pelo conhecimento que tenho da Sra. Ministra e da sua evolução e do seu papel, e aquele que eu ao longo destes últimos 13 anos, perdoar-me-ão em modéstia, tenho instigado aqui nestas organizações, é um caminho que se faz obviamente caminhando, como se costuma dizer, e do qual vamos ter resultados, não tenho dúvidas. E nas empresas, assim como nas entidades públicas, há uma preocupação em criar condições favoráveis também à mulher para ela conseguir assumir esses poderes de liderança sem estar preocupada com as crianças, com a família? Ana, é muito diverso, porque a nossa realidade empresarial é muito heterogénea, somos compostos por micro-realidades empresariais na esmagadora percentagem que nos caracteriza, há várias formas, há várias atitudes, temos excelentes exemplos nesse sentido, que poderemos decalcar para outros que ainda não os têm. Há maus exemplos, ainda temos obviamente maus exemplos, faz parte da vida, mas o que importa é a orientação, é a sinalização que organizações como esta, que são, digamos, o farol avisador da navegação empresarial, os sinais que emitimos, a luz que emitimos, que vá removendo ainda essas más práticas que não deixam ainda de existir, mas que vão sendo, felizmente, cada vez menores, mas sim, ainda temos uma realidade que não é a que nós gostaríamos, mas nem tudo é aquilo quando damos exemplos, não podemos ir só dar os maus que de facto ainda temos que também dar os bons que felizmente já são bastantes. Mas a Sra. Ministra ia dizer qualquer coisa. Ia deixar duas notas positivas que eu acho que são importantes, e aproveito pelo trabalho dos últimos 13 anos, em sede de concertação social e também à frente da CIP, para relevar duas coisas que me parecem importantes. Por um lado, aquilo que tem sido feito na área da igualdade e da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, e aquilo que foi o trabalho para a agenda do trabalho digno, com as divergências que teremos, mas que nesta área da conciliação da vida familiar com a vida profissional é uma área onde se evoluiu bastante neste trabalho. E o acordo de rendimentos, quando nós fazemos um acordo de rendimentos, não estamos a fazer um acordo de rendimentos só para uns ou para outros, estamos a fazer um acordo de rendimentos para todos, e que aqui também tem um papel muito relevante. Mas há duas coisas que eu acho que nos devem estimular a continuar este trabalho pela igualdade de género. Em primeiro lugar, é aquilo que a revista Economist destacou
de Portugal como sendo o 5º país que, fruto das políticas transversais da igualdade, mais evoluiu no índice de igualdade de género, e eu acho que isso é um fator positivo. E em segundo lugar, ter nota que este nosso 5º lugar é atrás da Islândia, da Suécia, da Finlândia e da Noruega. Espanha aparece em 11º lugar e a Alemanha em 22º, o que significa que nós temos feito, de facto, um esforço para que a igualdade de género seja uma realidade na sociedade portuguesa, e acho que esta nota positiva que liga a todas as outras questões de que aqui falei, quer a agenda de trabalho digno, quer os salários iguais, quer o acordo de rendimentos, são fatores que nos devem estimular a continuar a trabalhar neste caminho. Muito bem, não sei se o António quer acrescentar, António Saraiva, gostaria de acrescentar mais alguma coisa, porque estamos mesmo a finalizar aqui o nosso... Apenas reforçar aquilo que a Sra. Ministra acaba de dizer, e que já, de algum modo, ao longo desta nossa conversa foi constatável, é a evolução que a sociedade, desde logo a portuguesa, está a fazer nesta área, e que a Sra. Ministra aqui agora com este dado realça, e dizer que sim, que concordo, que de facto em sede de concertação temos evoluído bastante. A CIP nesse aspecto foi a primeira e até agora a única que apresentou um estudo da conciliação do trabalho e da família, já com esta inquietude que temos de promover essa conciliação, e independentemente de discordarmos do todo da agenda do trabalho digno, e não estivemos sozinhos, os sindicatos também, como sabe, Sra. Ministra, não acompanharam, enfim, não é esta aqui a resistência à mudança. Não é aqui agora o fórum próprio para esta matéria, claro. Teremos seguramente outras, mas dizer que sim, que independentemente de não termos concordado com a totalidade dos itens que contém a agenda, mas este sim é daqueles que temos sintonia e que continuaremos a pugnar pela sua melhoria, como é óbvio. Senhora Ministra, gostaria de acrescentar, deixar aqui um ponto final neste podcast, um cheirinho de esperança para todas as... Não levarem a mal, o pássaro para voar precisa de 2 asas, e a construção da igualdade precisa de homens e mulheres para a sociedade ser mais igual, mais solidária e mais decente. Acho que é esta o meu repto, é que voemos todos no mesmo sentido. É isso mesmo, muito obrigada, agradeço-vos a conversa que tivemos e aproveito então para desejar-vos também um ano 2023 mais igual, mais democrático e mais consciente. Obrigada. Obrigado, foi um gosto, o meu cumprimento a todos. Muito obrigada. Abraço a todos também. Obrigado. Neste programa abordamos as questões ocupação de cargos de poder e tomada de decisão e as desigualdades de género que ainda se verificam. Olhamos o presente e perspectivamos o futuro sem perder a esperança de um Portugal melhor e mais igual. No próximo episódio vamos abordar a igualdade de género na digitalização e tecnologias de informação e comunicação. Conto consigo? Até lá!